Não precisa abrir esse quadro do Gmboard que está no chat, não. Eu só esclarecendo, foi só um teste. Mas acabou ficando aí. Pronto, continuando o que a gente viu na aula passada, a gente vai ver alguns exemplos envolvendo a identificação de cônica, através de rotação e translação, e a gente vai começar com esse exemplo aí. Então, identifique e esboce a cônica de equação x ao quadrado, menos 4xy, mais 4y ao quadrado, menos 6x, mais 12y, mais 8, igual a zero. Deu para cansar só de ler a equação, né? Não tem problema não. Então, qual é o processo que a gente vai usar para identificar essa cônica? O processo vai ser mudar o sistema de coordenadas de maneira a encontrar um novo sistema, que nesse novo sistema a equação seja mais simples e a gente consiga identificar sem muito esforço, tá? Então, o esforço todo vai ser na hora de identificar qual é o sistema de equações que... identificar qual é a mudança de coordenadas que vai me dar a equação com um formato mais simples, mais fácil de identificar, tá? Então, essa equação aqui, a gente pode dar uma separada nos coeficientes só para ficar mais fácil de ver, né? Aqui a gente tem coeficiente de x ao quadrado igual a 1, coeficiente xy igual a menos 4, coeficiente de y ao quadrado igual a 4, coeficiente de x é menos 6, coeficiente de y é 12, e o termo livre é 8. E aí vamos simplificar essa equação aí e ver o que é que a gente consegue, tá? Então, uma coisa que pode simplificar um pouco o nosso trabalho na hora de identificar a cônica é que a gente não precisa necessariamente saber qual é o sistema transladado ou qual é o sistema de coordenadas rotacionado para saber como é que vai ficar a cônica, porque a gente sabe que, satisfeitas certas condições, né, se aquele sistema lá tiver solução, por exemplo, a gente tem uma translação que elimina os termos lineares, então a gente sabe como é que vai ficar o sistema sem precisar necessariamente saber qual é a translação. Mesma coisa sobre a rotação, tá? Se a gente souber qual é a rotação que faz, a gente não precisa necessariamente da rotação, a gente precisa só de algumas coisas relacionadas a essa rotação que a gente vai relembrar aqui hoje. Então, assim, o problema de identificar a cônica ele é mais simples do que o de fazer o esboço. Mas como a gente quer fazer um esboço também, a gente precisa saber qual é o sistema de coordenadas novo e qual é a mudança que a gente fez. Então, a gente vai tentar encontrar essa mudança de coordenadas também. Então, a primeira etapa que a gente viu, é fazer uma translação. É fazer uma translação do sistema original XY, tá? Então, fazer uma translação vai fazer o quê com o nosso sistema? Bem, uma translação é uma mudança do tipo x igual a x' mais h, y igual a y' mais k, né? Uma translação é uma mudança desse tipo. E a ideia é identificar h e k tais que no novo sistema de coordenadas, né, do sistema x', y', a equação da cônica não tenha esses termos aqui, os termos lineares, ou seja, quando mudar, os coeficientes de x' e de y' sejam ambos zero, né? E aí, resumindo mais ou menos como é que a gente faz para encontrar esses termos, a gente viu nas aulas passadas que... Deixa eu voltar aqui só um pouquinho para minhas notas. A gente viu que a translação que anula os termos lineares tem que ser solução desse sistema aqui, né? Que é o seguinte: 2AH mais BK mais D é igual a zero, e BH mais 2CK mais E igual a zero. Alguém levantou a mão aqui? Alguém quer fazer uma pergunta?
Professor, tem gente tentando entrar na sala. Não está aparecendo aqui a notificação. Ah, ok. Vou ver aqui. Obrigada. Eu vou colocar o link lá de novo, só por precaução, sei lá se alguma coisa deu errado aqui. Porque não apareceu. Vou ficar de olho. Entrou alguém ainda há alguns minutos atrás e eu aceitei, mas não entrou, não apareceu mais ninguém. Obrigada, professor. Nada. Tá? Então, a translação que anula os termos lineares da equação tem que ser solução desse sistema aqui, que é um sistema de equações envolvendo H e K. Olha, apareceu agora. Envolvendo H e K. E aí, quando esse sistema tem solução, né? Estou só resumindo o que a gente viu antes, né? Quando. Eu vou chamar de 1 aqui. Quando o sistema 1 tem solução, então existe uma translação, que elimina, que anula os termos lineares, que são aqueles que só dependem de x e y. E, efetuando uma translação para uma solução desse sistema, a equação da cônica no novo sistema de coordenadas fica E aí, o que foi que a gente viu sobre a translação? Que quando existe uma translação que elimina os termos lineares, os termos quadráticos eles permanecem o mesmo, nada muda. Então, no novo sistema, a equação vai continuar com ax' ao quadrado, mais b, x', y', mais c, y' ao quadrado. Os coeficientes de x' e de y' vão ser zero, porque o sistema tem solução quando tem, claro. E aí, vai ficar aqui. E o termo livre vai ficar G de HK, onde HK é a solução lá que a gente pegou do sistema igual a zero. Onde G é essa expressão aqui, né? G de XY. Certo? Então, identificado que esse sistema tem solução, a gente pega uma solução desse sistema, coloca aqui para construir a nossa translação, e feita essa translação, a gente já sabe que a equação vai ficar com essa cara aqui. Então, a gente não precisa realizar, de fato, a translação, porque a gente já sabe como a equação fica. Tá? Então, vamos fazer isso que eu expliquei no exemplo. Tá? Então, no exemplo, a gente tem esses coeficientes aqui. Então, vamos escrever como é que fica esse sistema com esses coeficientes. Tá? Eu vou copiar esses coeficientes lá para baixo para não precisar ficar subindo. Copiar. Colar. E o sistema também. Vou deixar ele aqui do lado, porque eu vou só escrever ele aqui atrás. Então, o sistema ele vai ficar assim. 2 vezes 1 vezes H, mais B vezes K, então vai ficar menos 4K, mais D, que é menos 6, igual a zero. E menos 4 vezes H, B vezes H, mais 2 vezes 4 vezes K, mais 12, igual a zero. E aí ficou assim. Eu vou apagar a equação para ela não ficar ocupando espaço aqui.
que a gente já escreveu. Então, agora a gente simplifica esse sistema. E ele vai ficar assim, vai ficar 2H menos 4K igual a 6. Menos 4H mais 8K igual a 12. Certo? E aí, menos 12, exato, perfeito, valeu. Menos 12. E aí, bem, se a gente dividir a equação de cima por 2, fica H menos 2K igual a 3. Se eu dividir a de baixo por menos 4, vai ficar H menos 2K igual a 3 também. Então, resumo da ópera, o sistema tem infinitas soluções. Tem infinitas soluções, não tem uma única solução, porque a equação de baixo ela é igual à de cima. E aí, tem infinitas soluções, mas não importa para a gente. O que importa para a gente é que o sistema tem solução. Tendo o sistema solução, a gente faz uma translação para uma das soluções desse sistema, e aí essa translação vai dar a equação que a gente quer. Então, a gente pode escolher uma solução por uma questão de preferência mesmo, e está tudo certo. Então, a gente pode, por exemplo, escolher para a translação a solução H igual, vamos ver aqui, dá para fazer de cabeça, né? A equação é essa aqui. Se K for igual a menos 1, certo? Se K for igual a menos 1, vamos botar aqui, K igual a menos 1. Aí aqui vai ficar H igual a 2, H mais 2 igual a 3. Aí passa o 2 subtraindo. Tem H igual a 1. É uma solução qualquer mesmo. Você atribui um valor para K e encontra o H. Então tem essa solução aqui, H igual a 1. K igual a menos 1. Então, se a gente trasladar para o ponto, a origem, né, o novo sistema de coordenadas, para o ponto 1 menos 1, a gente vai obter aquele sistema x' y', né, que é o sistema trasladado, e nesse sistema a equação vai ficar assim, os termos lineares, certo? Simples assim, o sistema tem solução, eu traslado para uma dessas soluções, se tiver solução única, melhor ainda, tá? Então, efetuando a translação. Aí como é que vai ficar a translação? X igual a x' mais h, que é 1, y igual a y' menos, mais k, que é menos 1. Obtemos a equação agora nas variáveis x' e y', que vai ficar como a equação? Vai ficar... Aí lembra dessa observação aqui, né? Os coeficientes de x' ao quadrado, y' xy, y' ao quadrado vão continuar os mesmos. Os termos lineares não vão mais aparecer, porque você escolheu uma translação que você sabe que anula esses termos. E o termo livre vira isso aqui. Então, para a equação da gente vai ficar x' ao quadrado, mais, aí o coeficiente de x' e y' é menos 4, então fica menos 4 x' y',
coeficiente de y ao quadrado é 4, então mais 4, y' ao quadrado. Os coeficientes desses ficam os mesmos, né? Os termos, alguma coisa que multiplica x', mais alguma coisa que multiplica y' não vão mais aparecer, porque a escolha da relação foi justamente para que os coeficientes ficassem zero aqui, então essa parte aqui vai sumir, não vai aparecer na equação nova, e aí no fim sobra só o g de HK igual a zero, onde, e a única conta que a gente vai precisar fazer é quem é o g de 1 menos 1, né? Onde g de 1 menos 1 é igual a, então é pegar esse pedaço aqui da equação, cadê? O lado esquerdo da equação. E no lugar de xy, você colocar 1 e menos 1. Então aqui apaga, paga, 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 paga. E aqui coloca 1, menos 1, menos 1 ao quadrado, 1, menos 1, e pronto. Então vai ficar quanto? Vai ficar 1 ao quadrado. Vai ficar 1 mais 4, menos 6, menos 12, mais 8, que dá, bem, 1 mais 4 é 9, 9 menos 6, 3, 3 menos 12, menos 9, menos 9 mais 8, menos 1. Então, após efetuar a translação, a equação fica x' ao quadrado, menos 4x', y', mais 4y' ao quadrado, menos 1, igual a zero. Certo? Então, a gente fez a primeira etapa de identificação da cônica, que foi eliminar os termos lineares através de uma translação. Então, agora a gente vai para a segunda parte, que é identificar qual é a rotação que elimina esse termo aqui, tá? E aí, e o que é que a gente faria se esse sistema não tivesse solução? Se o sistema 1 aqui em cima, ele não tivesse solução. Se ele não tivesse solução, aí a gente teria um problema. Por quê? Porque se o sistema não tem solução, significa que não existe uma translação que elimina os dois termos lineares. O máximo que pode acontecer é você encontrar uma solução que elimina um dos termos lineares, né? Não vai ser uma solução do sistema, mas vai ser uma translação que elimina uma das variáveis aí, dos termos livres. Mas isso assim não vai ajudar tanto quanto a gente espera que ajude. Então, na prática, quando isso acontece, o que a gente faz é simplesmente ignorar a etapa de translação. Por quê? Porque como o sistema não tem solução, não existe uma translação que elimine os termos lineares, e aí a gente passa direto para a rotação, né? Aí você pensa, então talvez fosse melhor fazer a rotação primeiro. Faz sentido, porém a rotação é um processo um pouco mais desgastante, e se fazer a translação der certo para eliminar, como é que se diz? Vai trazer uma grande vantagem para a gente com relação à rotação, que ela vai ficar um pouco mais simples. Porque quando a gente faz a rotação, se os termos lineares são zero, ele continua zero. Então, se a gente conseguir anular esses termos antes de fazer a rotação, é melhor, porque diminui um pouco o trabalho da rotação. Que foi o que aconteceu aqui. A gente conseguiu, então a próxima etapa vai ser um pouco mais fácil. Certo? Então, agora, essa é a nossa nova equação, né? E para essa nova equação, vamos colocar aqui os coeficientes. A gente tem o coeficiente A igual a 1, coeficiente B igual a menos 4, coeficiente C igual a 4, coeficiente D, que é o termo que multiplica x', é 0, coeficiente E, que é o termo que multiplica y', também é 0, e o F, que é menos 1. Então, a gente tem esses coeficientes aí. E aí, vamos para a segunda etapa, que é a
rotação. Certo? Então, como é o roteiro da rotação, né? O que a gente fez na aula passada, deixa eu trazer aqui de volta, mostrou que, primeiro, a gente sabe que a rotação que elimina o termo misto, ela sempre existe, tá? E é a rotação de um ângulo θ tal que a cotangente desse ângulo em dobro, né? A cotangente de 2θ é igual a A menos C sobre B. E aí a gente viu também que a gente pode usar essa cotangente de 2θ para encontrar o seno de 2θ, que é dado pelo seguinte: seno de 2θ é igual a 1 sobre raiz de 1 mais cotangente ao quadrado. De 2θ, desculpa. Cotangente ao quadrado de 2θ. Tá bom? Então, com a cotangente de 2θ, a gente encontra o seno de 2θ. E aí, como é que a gente usa esse seno de 2θ? A gente usa o seno de 2θ porque, efetuada a rotação que anula o termo misto, a gente consegue, usando o seno de 2θ, determinar quem são os coeficientes A e B da nova equação. Então, eu vou colocar aqui, eu consigo os coeficientes A e B da nova equação do sistema rotacionado através desse sistema aqui, porque eu sei que A' mais B', aí aqui A' e B' são os coeficientes, perdão, é A' mais C', são os coeficientes de x ao quadrado e de y ao quadrado da nova equação. Eu sei que a soma desses coeficientes é igual a mais C, e eu sei que a diferença entre eles, A' menos C', é igual a 1 sobre B, sobre seno de 2θ. Tá? Então, veja só. Quando θ é o ângulo que efetua a rotação, o que é que vai acontecer com a minha equação? Se os termos se os termos lineares já forem zero, daqui eu já consigo dizer qual é a equação da minha nova cônica. Porque ela vai ficar assim. Ela vai ficar A' x ao quadrado mais C', y' ao quadrado mais F. Porque lembra que a rotação ela não mexe no termo livre. Então ela vai ficar assim. Se eu identifiquei esses dois termos e os termos lineares da equação original já são zero, daqui eu já sei qual é a cônica. Porque eu encontrei os coeficientes de x' ao quadrado, de y' ao quadrado, e aí já resolveu o meu problema de encontrar a equação da nova cônica. Fim de papo. Daqui é fazer o esboço e dizer qual é a cônica. Mas, como a gente quer fazer mais algumas coisas também, é interessante que a gente saiba qual foi a mudança de coordenadas que a gente fez. Então, a gente vai usar essas informações que a gente tirou para determinar quem é o seno e quem é o cosseno do ângulo de rotação que anula o termo misto. E com essas informações que estão resumidas aí na tela, a gente não tem ainda. Então, para tirar essas informações, a gente vai usar mais algumas relações, que são elas. Que a gente sabe o seno de 2θ, né? Só que aí, com o seno de 2θ, a gente consegue tirar o cosseno ao quadrado de 2θ. Então, o cosseno, vou botar em amarelo, ao quadrado, 2θ. Se a gente tirar a raiz, a gente chega ao cosseno de 2θ, né? Então, eu vou botar assim, cosseno de 2θ. Por quê? Porque o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado
é igual a 1. Então, o cosseno é igual a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado. Então, se o que vem aqui é 2θ, então é 2θ. Cosseno de 2θ é igual a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de 2θ. Com o cosseno de 2θ em mãos, a gente resolve esse sistema aqui. Cosseno de θ ao quadrado mais seno de θ ao quadrado é igual a 1. Cosseno de θ ao quadrado menos seno de θ ao quadrado é igual a cosseno de 2θ. Então, através dessa última etapa aqui, a gente consegue dizer quem é cosseno de θ e seno de θ, e a gente consegue dizer qual é a rotação que elimina o termo misto, que é a rotação que é a seguinte: x igual a cosseno de θ vezes x' menos seno de θ vezes y', e y igual a seno de θ x' mais cosseno de θ y'. Tá? Então, ele é um processo em muitas etapas, mas não é um processo difícil. Tá? É um processo só confuso, com muitas informações que você precisa tirar. Então, você tem que organizar bem direitinho quando você for fazer, para que não se atrapalhe. Né? Então, vamos aplicar isso ao nosso exemplo, certo? Então, vamos aplicar o nosso exemplo. No nosso exemplo, eu vou copiar aqui as equações lá para baixo, porque aí a gente vai seguindo o roteiro. Então, copiar aqui para uma nova página. Eita, veio até mais do que devia. Aqui para cima. E eu vou apagar esse pedaço, pronto. Tá? Então, essa é a nossa equação. Então, lá no começo, a gente estava no sistema x, y e passou para o sistema x', y', através de uma translação. Aí, agora, a gente vai fazer uma rotação que vai do sistema x', y' para o sistema x, duas linhas, y, duas linhas. Tá? Então, as novas variáveis vão ser x, duas linhas e y, duas linhas. Tem livros que começam a usar outros nomes para variáveis, U e V, R, T, S, mas eu acho que fica um pouco mais confuso, eu não sei. Vai da pessoa que está lendo. Eu prefiro ficar usando sempre X e Y, só mudar algum índice, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa é que com os coeficientes a gente consegue tirar a cotangente do ângulo de rotação. Então, a cotangente do dobro do ângulo de rotação vai ser, tá aqui, né? A menos C sobre B. Então, vai ser 1 menos 4 sobre menos 4. Então, vai ficar menos 3 quartos. Desculpa, mais 3 quartos, né? Porque vai ficar menos 3 sobre 4, sobre menos 4, então fica 3 quartos. Tá aí a cotangente de 2θ. Com a cotangente de 2θ, a gente calcula o seno de 2θ. Porque o seno de 2θ é 1 dividido por raiz de 1 mais cotangente ao quadrado. E aí, fazendo essa conta, 16 mais 9 dá quanto? 16 mais 9 dá 25, né? 25 sobre 16, quando a gente tira a raiz, fica 5 sobre 4, quando inverte, fica 4 quintos. Então, está aqui o seno de 2θ. Aí, com o seno de 2θ, a gente vem agora
para determinar os coeficientes da nova equação, que vão ser A' e C'. Né? Então, primeiro, A' mais C' é igual a A mais C, que é igual a 5, e A' menos C' é igual ao seno de 2θ, que a gente já identificou que é 4 quintos. Se eu somar essas duas equações, eu tiro que 2A' é igual a 5 mais 4 quintos, aí 25 com 4, 29 quintos. Então, dividindo por 2, a linha é igual a 29 sobre 10. Diga, Gemerson. Ô, professor, ali no A' menos C' não é B sobre seno de duas linhas? Eita, é mesmo, desculpa. Me atrapalhou, botei seno de 2θ direto, não foi? É isso mesmo, perdão. Então, vai ficar mais simples do que o que está aqui. Ia ficar uma coisa grande, agora eu estava até estranhando. Então, vai ficar B, é isso mesmo, que é menos 4 sobre seno de 2θ, que é 4 quintos. Perfeito. Né? Aí o 4 corta com 4, vai ficar só menos 5 aqui, né? Agora tá certo, né? Aí agora vamos repetir o processo. Agora do jeito certo. Então vai ficar, quando somar, vai ficar 2A' igual a 0. Portanto, A' é 0 e não tem problema. E como A' mais C' é 5, então C' tem que ser 5. Meu Deus do céu. Certo? Então, o que é que o resultado disso aqui me diz? Isso aqui já me diz direto como é que vai ficar a minha equação. Por quê? Porque como D igual a E igual a 0, então D' vai ser igual a E', que vai ser igual a 0 também. Quando os coeficientes dos termos lineares D e E são 0, no novo sistema de coordenadas, esses mesmos coeficientes também vão ser 0. Então, vai acontecer isso. E o termo F, ele é preservado quando eu faço uma rotação. Tá? Deixa eu colocar aqui o resultado final. Como isso acontece, logo a equação da cônica no novo sistema, depois de rotacionar, será. Aí vai ficar como o A' é 0, então vai ficar 0 vezes x duas linhas ao quadrado. O coeficiente de x' e y', a gente está fazendo essa conta toda para que ele seja 0, então não vai ter o termo x' e y'. E o coeficiente de y' ao quadrado é 5, então vai ficar 5 y' ao quadrado, mas f, e o f continua o mesmo, que é menos 1. Então, menos 1, eita, aqui é duas linhas, desculpa. Duas linhas ao quadrado, menos 1, igual a 0. Então, ao fim da conta toda, essa é a equação final da minha cônica. Essa é a equação final da minha cônica. Por uma questão prática, como a gente quer fazer um esboço dessa cônica no sistema de coordenadas original, é interessante que a gente saiba qual é a rotação que a gente fez para chegar nessa equação, tá? Então vamos identificar qual é o cosseno e o seno do ângulo de rotação para a gente escrever as equações de rotação. Então vamos lá. Aí qual é a questão? A gente tem o seno de 2θ, então a gente consegue tirar o cosseno de 2θ
através da relação 1 menos seno ao quadrado de 2θ, que é igual a raiz de 1 menos, e aí o seno ao quadrado de 2θ é 16 sobre 25. 25. Aí 25 menos 16 dá 9, vai ficar 9 sobre 25. Quando tirar a raiz, vai dar 3 sobre 5. Então esse é o cosseno de 2θ. E aí com o cosseno de 2θ, a gente resolve o sistema cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ igual a 1. Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno de 2θ, que é 3/5. E aí, resolvendo esse sistema, a gente descobre quem é o seno e qual é o cosseno. Por quê? Eu vou resolver esse sistema, mas não em θ. A variável da minha solução aí desse sistema não é θ. É cosseno e seno. É isso que eu preciso resolver no final. Então, se eu somar essas duas equações, eu vou ganhar que 2 cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 mais 3/5, o seno ao quadrado morre, e 1 mais 3/5 é 8/5, né? 8/5. E aí, quando eu dividir por 2, vai ficar cosseno ao quadrado de θ igual a 4/5. E aí, cosseno ao quadrado, ou cosseno de θ, é igual a 2 sobre raiz de 5. Então tá aqui o cosseno de θ, que é o que a gente de fato usa para escrever as equações de rotação. Né? E agora vamos ao seno. Como cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, então aqui eu já tenho cosseno ao quadrado, eu consigo saber quem é o seno ao quadrado. Seno ao quadrado é 1/5. Portanto, o seno do ângulo de rotação é 1 sobre raiz de 5. E aí, resolveu o nosso problema. Tem um seno, tem um cosseno. Portanto, a rotação que elimina os termos, desculpe, o termo misto, né? Termo misto é, aí está aqui as equações, x igual a 2 sobre raiz de 5 x' menos 1 sobre raiz de 5 y' e y igual a 1 sobre raiz de 5 x' mais 2 sobre raiz de 5 y'. Calma, eu escrevi só um pequeno detalhe errado, que a gente já está no sistema x' e y' e a gente está passando para o sistema x duas linhas e y duas linhas. Então é x', y' e aqui x duas linhas, y duas linhas. Pronto. Só isso que ficou diferente. Tá bom? E aí, feita essa rotação, a gente já sabe como é que vai ficar a equação que vai ficar com essa cara. Vamos só resumir a conta que a gente acabou de fazer. Resumo. Então, a equação original, vamos pegar ela aqui. Tá aqui. A continha meio grande, né? A equação original da cônica é essa aqui. Copiar ela para cá. E aí, o que é que a gente fez? A gente fez primeiro uma translação. E a translação que a gente fez foi essa aqui, né? X igual a x' mais 1, y igual a y' menos 1. E aí, depois de ter feito essa translação, a gente chegou
a essa equação aqui. Deixa eu tentar pegar ela sem o retângulo. Aqui. Pronto. Fizemos a translação, chegamos nessa equação aqui, que já não tinha os termos lineares. Tá? E aí daqui, a gente efetuou a seguinte rotação. A gente fez x' igual a 2 sobre raiz de 5 x duas linhas, menos 1 sobre raiz de 5 y duas linhas, e y' igual a 1 sobre raiz de 5 x duas linhas, mais 2 sobre raiz de 5 y duas linhas. Diz, Emerson. Foi que eu fiz de errado. Não, professor. Eu quero saber se eu posso resolver essa questão aí também, completando um quadrado. Se eu posso fazer. A questão é, como é que você vai completar quadrado aí? Ah, não tem. Deixa. Dava para aproveitar o completar quadrado? Dava. De que maneira? Fazendo a rotação primeiro. Certo? Se você fizesse a rotação primeiro para eliminar esse termo aqui, aí com o resto, você podia completar quadrado, não tinha problema. Tá? Mas é o que eu estou dizendo, a vantagem da translação é tornar a rotação mais simples quando é possível. Então, de todo modo, é sempre bom, mas aí vai uma questão de preferência, né? Tem essas ferramentas para fazer, você pode usar do jeito que você quiser. Então, se você quiser fazer a rotação primeiro e depois completar quadrado para ver como é que fica, também não tem problema. Tá bom, Jameson? E aí, depois de fazer essa última mudança de coordenadas, a gente chegou finalmente nessa equação aqui. Tá? Que ficou bem mais simples. Só que agora no sistema x duas linhas e y duas linhas. E aí, eu vou só, antes de identificar qual é a cônica, né, porque vocês devem estar achando bem estranha essa cônica, né? Que cônica vocês acham que é isso aí? Alguém dá um chute aí. É uma parábola? Não é uma parábola. Ela parece um pouco uma parábola porque não tem x ao quadrado, né? Mas ela também não tem x no fim das contas, tá? Então isso não é uma parábola. Isso, na verdade, são duas retas paralelas, a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes, na parte de identificar a cônica, eu queria só mostrar aqui a vocês que é interessante que você consegue dizer mais ou menos qual é a cônica em algumas pequenas etapas, sem necessariamente fazer muita conta. Porque, assim, a forma da equação, depois da translação ou depois da rotação, ela já é pré-determinada. Então, se, por exemplo, você tem alguma certeza de que existe uma translação que efetua, né, que a gente descobre isso através desse sistema 1, você já sabe que a equação fica assim, então você não precisa fazer a translação. Né? Resolver esse sistema é mais para identificar qual é a translação que anula, mas saber essa translação não é importante para saber como é que vai ficar a equação no final. Né? Então, você sabe como é que fica a equação só por saber que existe uma translação que anula os termos lineares. E, além disso, na rotação, você não precisa também saber qual é a rotação que você faz para identificar. Você só precisa saber essa parte aqui, né, que é o seno de 2θ. Sabendo o seno de 2θ, você escreve esse sistema, determina os coeficientes A' e C', e aí você tem a equação direta, sem precisar fazer o resto da conta. O resto da conta a gente fez mais para escrever as equações da rotação e para poder ver como é que vai ficar a cônica no sistema XY de novo, depois de identificar a cônica, né? Então, assim, o processo para identificar a cônica no novo sistema de equações não é tão complexo quanto identificar qual é a mudança de coordenadas que vai deixar daquele jeito. Né? Mas bem, voltando para o final, fizemos as nossas contas, nossas mudanças de coordenada, e chegamos nessa equação aí. E aí, o que é essa cônica? Tá? Para identificar a cônica, você vai tentar comparar com alguns dos que a gente conhece. Tá? Então, quais são os clássicos que a gente conhece? O que a gente conhece são
x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, que seria o caso de uma elipse. Só que aí não dá para deixar essa equação dessa forma, porque não tem y ao quadrado. Então, já não pode ser isso. Certo? Se não for isso, pode ser uma hipérbole também. Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Só que também não vai ser porque está faltando o termo x ao quadrado aqui, que não aparece. Então, eu não vou conseguir deixar dessa forma. E podia ser que fosse também uma parábola, que aí, como y duas linhas está ao quadrado, né, então seria alguma coisa do tipo y ao quadrado igual a 4px com p maior que zero, né? Só que, de novo, está faltando o x. Não tem x nessa equação. Então, também não pode ser uma parábola, porque eu não vou conseguir deixar dessa forma. Então, se não é nenhum desses três casos, provavelmente é alguma fatoração simples ou algum ajuste bem simples vai fazer você determinar o que é. Nesse caso aí, o ajuste simples é você observar que você pode escrever quem é y. Né? Isso é uma equação em uma variável só, no fim das contas. Tá? Então, se eu resolver essa equação aqui, eu obtenho que y', duas linhas ao quadrado, é igual a 1 sobre 5. Ou seja, eu tenho duas opções para y'. Y duas linhas, desculpa. Y duas linhas igual a 1 sobre raiz de 5, ou y duas linhas é igual a menos 1 sobre raiz de 5. Então, após reduzir a equação aí, eu cheguei a ficar com uma variável só, e aí eu consigo determinar o valor dessa variável. E aí eu pergunto a vocês, no sistema x duas linhas, y duas linhas, o que é o gráfico dessa cônica? Vamos colocar aqui um par de eixos. Tá aqui o eixo x duas linhas, e aqui o eixo y duas linhas. O que é esse primeiro aqui? Y duas linhas igual a 1 sobre raiz de 5. Isso é o quê? Quem se arrisca? É uma reta horizontal? Exato, eixo é uma reta X. horizontal. Perfeito. Então, a primeira é uma reta horizontal aqui, na altura y igual a 1 sobre raiz de 5. E a outra também é uma reta horizontal, né? Aqui no nível menos 1 sobre raiz de 5. Pronto. Então, essa cônica aqui, na verdade, uma cônica é a união de duas retas paralelas. E ponto. Acabou. Certo? Quem são as retas? A reta R1, que tem a equação y duas linhas igual a 1 sobre raiz de 5. E a reta R2, com a equação y duas linhas igual a menos 1 sobre raiz de 5. Só que a equação não foi dada no sistema x duas linhas e y duas linhas, foi dada no sistema xy. Então, eu quero saber no sistema xy quem são essas retas. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer para chegar nessas retas lá no sistema XY? A gente vai desfazer as mudanças de coordenada. Só que a gente vai fazer aqui, onde a gente já sabe o que é a cônica. Certo? Então, vê só. Então, como a gente sabe aqui, a primeira coisa que a gente fez foi a rotação. Tá? Então, se a gente tirar quem é y', duas linhas, é só a gente colocar aqui. Então, vamos com bastante calma. Olha, vou botar em verde aqui, só para ficar diferente aqui. Olha esse sistema aqui, x' igual a 2 sobre raiz de 5, x duas linhas, menos 1 sobre raiz de 5, y duas linhas. E y' é igual a 1 sobre raiz de 5, x duas linhas, mais 1 sobre raiz de 5. Fiz tudo errado.
2 sobre raiz de 5 y duas linhas. Certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer... O que é que eu preciso tirar daqui? Eu preciso tirar daqui y duas linhas é igual a alguma coisa que dependa de x' e de y' para voltar, né? Para voltar do sistema x duas linhas para o sistema x', y'. O sistema linha, vamos dizer assim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação para x duas linhas, y duas linhas. E assim desfazer tudo. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter aqui, deixa eu ver. Se eu multiplicar a equação de cima, não, vou multiplicar de baixo por menos 2, então eu vou ficar assim, x' menos 2y', eu multipliquei por menos 2 e somei. Então, quando eu multiplicar aqui por menos 2 e somar com o de cima, vai dar 0. Então, vai ficar igual a 0, menos, e aí o de cima, menos 2 vezes o de baixo, vai ficar 5 sobre raiz de 5, y, duas linhas. Então, em resumo agora, a gente tem que y, duas linhas, é igual a 5 sobre a raiz de 5 é raiz de 5, então eu passo essa raiz de 5 dividindo, então vai ficar 1 sobre raiz de 5 x', na verdade é menos 1 sobre raiz de 5 x', mais 2 sobre raiz de 5 y'. Então tá aqui o x', é esse x' que a gente vai colocar lá embaixo. Então, vamos colocar esse x', esse y duas linhas aqui. Então, voltando para o sistema para x', y', então, R1 vai ter a equação y', duas linhas igual a isso, e y duas linhas igual àquilo. Então, R1 vai ficar menos 1 sobre raiz de 5 x', mais 2 sobre raiz de 5 y' é igual a 1 sobre raiz de 5. Essa é a reta R1, só que a gente vai simplificar, claro. E a reta R2 é a reta menos 1 sobre raiz de 5 x', mais 2 sobre raiz de 5 y', igual a menos 1 sobre raiz de 5. Para simplificar aqui está fácil, né, porque é só multiplicar tudo por raiz de 5. Então, a primeira vai ficar menos x', mais 2y' igual a 1. E a segunda vai ficar menos x', mais 2y' igual a menos 1. Para ficar com o coeficiente de x positivo, porque fica mais bonitinho, então a gente coloca x' menos 2, x' menos 2y' é igual a menos 1, só que aí a gente bota o menos 1 para lá, então mais 1 igual a 0. E a mesma coisa aqui, x' menos 2y' menos 1 igual a 0. Então, essas são as duas retas no sistema x', y'. E agora, final de tudo, voltando aí para o sistema xy, é só a gente desfazer a translação que está aqui. Então, deixa eu copiar ela aqui. Essa é mais fácil de desfazer, porque se a translação é fazer isso, né, a inversa dessa translação é você escrever x' em função de x e y em função de y. Então, ficaria
x' igual a x menos 1, y' igual a y mais 1, né? É só você passar o menos 1 para lá somando e 1 para lá subtraindo. Então, desfazer a translação é mais fácil do que a rotação, mas tanto faz. E aí é só colocar isso nessas duas equações. E aí a gente vai verificar que a reta R1 é a reta x menos 1 menos 2 y mais 1 igual a 0, né? Que a gente vai simplificar também. E a outra é a R2, que vai ser x menos 1 menos 2 vezes y mais 1 menos 1 igual a 0. Então, essas são as duas retas no sistema XY. E para simplificar, bem, aqui fica x menos 2y, menos 1, menos 2, menos 3 mais 1, menos 2, igual a 0. E a reta R2, ela vai ficar x menos 2y, e aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 4, igual a 0. Então, a reunião dessas duas retas aí, só que depois de fazer uma rotação e uma translação. Tá? Veja só, através de fatoração, dava para a gente identificar essa cônica? Para ser sincero, dava, que é só vocês observarem o seguinte. Se a gente fizer aqui o produto, vamos dizer assim, isso aqui é uma prova real, certo? Se a gente fizer o produto do lado esquerdo das duas equações, né? Então, se isso aqui é 0 e isso aqui é 0, então o produto dessas coisas vai dar 0. Então, se eu fizer x menos 2y menos 2 vezes x menos 2y menos 4, isso vai dar 0. E aí, quanto é que vai dar o produto do lado esquerdo? Vamos fazer essa conta? Vai ficar x ao quadrado. Aí aqui vai ficar menos 2xy menos 4x menos 2xy mais 4y ao quadrado mais 8y, certo? Aí aqui, menos 2x, se der errado aqui é porque eu fiz alguma conta errada no meio do caminho e aí lascou. Acho que não vai dar não. Menos 2x mais 4y mais 8 igual a 0. Fiz o produto aqui. E aí vamos ajustar os termos. Coeficiente de x ao quadrado é 1. Coeficiente de xy, aí aqui tem menos 2xy, menos 2xy, então fica menos 4xy. Coeficiente de y ao quadrado mais 4y ao quadrado. Coeficiente de x, aí aqui a gente tem menos 4x, menos 2x, então fica menos 6x. Coeficiente de y, a gente tem 8y mais 4y, então vai ficar mais 12y. E termo livre, a gente só tem o mais 8 que está aqui, solitário, esperando. Igual a 0. Deixa eu apagar isso aqui só para eu terminar de explicar o que eu quero explicar, né? Então, veja que, fazendo esse produto aqui que eu fiz, o meu resultado final foi exatamente a equação do começo. Então, se você tivesse alguma técnica que lhe permitisse fatorar essa expressão de baixo nessa, de cara, você já poderia dizer que o conjunto de solução da equação é aquele par de retas ali, esse igual a 0, o outro igual a 0.
Mas como não existe técnica para fatorar uma expressão desse tipo, aí a gente tem que apelar para o que a gente fez mesmo, que é fazer uma rotação, depois fazer uma translação e vida que segue. Tá certo? É complicado, é chato, mas é a vida. Nem tudo na vida é legal. Beleza? Mas deu para entender como é que funciona, qual é o processo, né? Como é que a gente consegue fazer a conta toda. Vamos fazer o seguinte, para concluir, vamos só fazer em conjunto, com menos explicação. Eu digo em conjunto porque a gente faz junto aqui. Eu vou fazendo junto com vocês, tá? A gente vai acompanhando, vocês vão me dizendo a resposta ao longo dos processos. Vamos fazer mais um exemplo só e aí a gente termina a aula de hoje. Tá? Só que agora a gente vai um pouquinho mais rápido porque a gente já aprendeu a fazer. Então a gente já vai direto para o resultado. Vamos dizer assim, a gente já vai fazendo as contas sem precisar revisar o que a gente viu. Tá? Então, aí vocês vão me ajudar, né? Eu não vou fazer sozinho não, né? Tô botando fé não. Então, tá aqui. Exemplo 2, que é esse aqui. 4x ao quadrado, menos 4xy, mais 7y ao quadrado, mais 12x, mais 6y, menos 9, igual a 0. Beleza? Vamos começar separando os coeficientes. Quem é o coeficiente A? B? C? D? E? E F? É menos 9. Só que eu esqueci de colocar a letrinha. Deixa eu colocar aqui de volta. Então, C é 7. D, 12. E, 6. E F igual a menos 9. É bom que quando eu colocar isso na prova, aí eu sei que só a Gemerson que fez, e se mais alguém tiver feito, deve ter copiado. Ah, beleza. Então, qual é o primeiro processo que a gente vai tentar fazer? Translação. Então, vamos começar pela translação. E aí eu pergunto qual é o sistema que determina a translação que elimina os termos lineares. Qual é aquele sistema lá, o sistema 1? Diga aí para mim. 2AH mais BK 2H no mais caso de linha é igual a esse. BK. Calma, essa é a próxima etapa, Maria. BK mais D igual a 0. Igual E a a zero. outra é BH mais 2KC mais Z. perfeito. Igual. Ok. Então, se a gente colocar os valores que a gente achou aqui, dos coeficientes, a gente vai ficar com 8H menos 4K mais 7 igual a 0 e menos 4H mais 2 vezes 7, 14K mais 6 igual a 0. E aí façam as contas aí. Qual é a solução desse sistema?
Tô esperando. Tô nem fazendo nada, tô até com a mão pra cima aqui. Eu vou pegar uma água enquanto vocês resolvem o sistema. Vão resolvendo aí. Vai ter uma disciplina para resolver esse sistema. Se chama álgebra linear, que é depois de geometria analítica. Mas vocês não vão aprender a resolver sistema 2x2, 3x3, não. Vocês vão aprender a resolver sistema 7x7, 20x6. Tem certeza? O meu aqui tem um número tão grande. Assim, grande. Vamos botar mas aqui. H igual a 1, aí fica 8. E K é menos 1, aí vai ficar 8 menos 4, 4. Não, 8 mais 4, desculpe. Quando H é 1 e K é menos 1, vai ficar 8 vezes H dá 8, 4 vezes K menos 4 vezes K vai dar 4, então vai ficar 8 mais 4, 12. 12 mais 7 não é igual a 0. Então a primeira equação, H e K já deu errado. E agora? Esse tá tão fácil, rapaz. Multiplica a equação de baixo por 2 e soma. Aí já o H já desaparece. Resolve já o K. Eita, peraí, calma. Calma, temos uma falha aqui. D não é 7. D é 12. Olha aí o problema. Por isso que deu grande. Tá certo, estava errado. Perdão. Então vamos fazer o seguinte. Já que vocês tiverem esse trabalho aí tentando resolver, então para a gente não perder esse trabalho, essa etapa aqui ela fica para vocês fazerem depois, né? Senão a gente vai perder esse tempo todinho de novo. Mas eu vou dizer a vocês que a solução do sistema é H igual a menos 2 e K igual a menos 1. Perdão. Vamos embora. Descobrimos que o sistema tem solução única, portanto, existe uma translação que elimina o termo misto, os termos lineares. Aí eu pergunto agora, como é a translação? Tem que substituir o H e o K. Então vai ficar x igual a x' mais menos 2 e y igual a y' menos 1, né? Já substituindo.
E aí, depois de fazer essa translação, como é que vai ficar a equação da cônica? Substitui os termos lá de cima por esses dois, né? Não, 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 não. A gente sabe como é que fica depois da translação que elimina os termos lineares. A gente não precisa substituir e fazer mais conta. Né? Foi o que eu estava dizendo. E aí, como é que vai ficar a equação nova, sem fazer as contas? Repete o quê? Vai repetir os valores de A, B e C. De A, B e C continuam iguais, né? Só que agora x de E y. vai ter o F de HK. Isso, beleza. Pronto. Agora sim. Aí vai ficar. Coeficiente A é 4, então vai ficar 4 x' ao quadrado. Perfeito. Mas aí o coeficiente B é menos 4, então vai ficar menos 4 x', y', mais, e o termo de x' e de y ao quadrado é 7. Então vai ficar mais 7 y' ao quadrado. Como o sistema teve solução, x' e y' vai continuar dando zero, e aí sobra só o g de HK. Quanto é que vai dar o g de HK aqui? Me digam aí quanto é que vai dar o g de HK. Tem que substituir. Volto. Tá aqui a equação da cônica. Esse aqui é que é o g de xy, né? O lado esquerdo da equação da cônica. Pode colocar no lugar de x o h e do y o k. E Exato, é coloca só o fazer y. isso. Só fazer isso. Façam aí. E me digam aí quanto é que vai dar. Quatro k ao quadrado. Vai escrever agora? É para você fazer. E me dizer só quem é o g de HK no final. Menos 24. Alguém chegou em alguma coisa diferente? Eita. Alguém chegou em alguma coisa diferente? Se chegou, faça de novo, porque é menos 24 mesmo. Tá? Mas é exatamente aqui. Você pega o lado esquerdo dessa equação. Ah, foi isso que eu estava pagando. Lado esquerdo da equação da cônica, troca x por menos 2, y por menos 1 e soma para ver o que é que vai dar. E aí esse é o resultado que você vai colocar aqui embaixo. Então pronto. Fizemos a nossa translação. Essa é a translação que a gente vai fazer. E essa é a equação da cônica depois da translação. E aí vamos para a próxima etapa, que é o quê? Rotação. De um ângulo θ, né? E aí, não desista não. A gente tem que começar com a cotangente de 2θ, que vai ser quanto? Como é a fórmula da cotangente? A menos C sobre B.
Perfeito. É isso mesmo. Só que aí tem que usar os A, B e C da equação nova, né? Que, bem, A, B e C vão ser iguais, mas de todo modo. Vamos só explicitar aqui quem são os coeficientes A, B e C da nova equação. A é 4, B é menos 4, C é 7, D igual a 0, e F é igual a menos 24. Então, vai dar aqui a cotangente. Então, vai dar quanto a cotangente aqui? Esqueci como é que faz conta. Três quartos. É negativo, não? Não. Porque A menos C vai ficar 4 menos 7. Vai dar menos 3. E B é menos 4. É menos 3 menos 3 sobre menos 4 vai dar 3 quartos. Positivo, hein? Beleza? Massa. Aí agora com a cotangente a gente descobre o seno de 2θ, que é quanto? Como é a fórmula? Um sobre raiz de 1 mais cotangente ao quadrado de 2θ. Tá? Deduzir essa fórmula aqui não é difícil. É só você lembrar que cosseno ao quadrado é igual, mais seno ao quadrado é igual a 1. E aí você divide tudo por seno ao quadrado. Quando você dividir tudo por seno ao quadrado, você vai ficar com cosseno ao quadrado de θ sobre seno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado sobre seno ao quadrado, é igual a 1 sobre seno ao quadrado de θ. E aí, seno sobre cosseno cosseno sobre seno é cotangente de θ ao quadrado, mais 1 é igual a 1 sobre o seno ao quadrado de θ. Se inverter dos dois lados, seno ao quadrado de θ é igual a 1 sobre 1 mais cotangente ao quadrado de θ, e aí se tirar a raiz, dá exatamente isso. Só que aí, no caso, no lugar de θ está 2θ, isso não faz diferença nenhuma para a conta toda. Tá? Só para vocês saberem que essas relações trigonométricas, elas vêm de algum canto, que em geral sempre é a relação fundamental. Mas, ok, quanto é que vai dar aqui o seno de 2θ, depois de fazer as contas? Quanto é que dá a cotangente de 2θ? De 2θ? Cotangente não, desculpa. O seno de 2θ? Quatro quintos. Perfeito. Certo? Alguém chegou em alguma coisa diferente? Podemos continuar? Então, chegamos ao seno de 2θ. Qual é o próximo passo agora? O seno de θ, né? Ainda não. Primeiro a gente vai atrás da equação depois de rotacionar. E tem o sistema, né? Exato. Então, é o sistema. A linha mais selinha. A linha mais selinha.
é igual a A mais C, e A' menos C' é igual a B sobre seno de 2θ. Então, coloca aí seno de 2θ, A, B e C, e aí quem é A' e quem é C'. Aqui. Pronto, aqui que dá para ver quem é A, B, C, D, E, F. Deixa eu ver a linha. Eita. É não. Dá uma olhada aí de novo nesse a linha. Sim. A linha 3. E C'. C' é 8. Pronto. Agora que a gente sabe a linha e C', a gente sabe como é que vai ficar a equação depois da rotação. Vai ficar como? Como que? Ah, desculpa. Agora que a gente sabe a linha e C', como é que vai ficar a equação depois da rotação? Vai ficar 3 elevado ao quadrado. 3x. Duas 3x linhas ao quadrado. mais c. No caso 8. Mais quanto no final? O Isso, termo é. independente, né? Repete. O termo independente repete, que é menos 24. Então, ok. Constante igual a zero. Então, o termo misto voou, porque essa é a ideia da rotação. Os termos lineares são zero, então eles vão continuar zero. E o termo final é menos 24. Quando você não fez a rotação antes, a única coisa que falta para completar a equação é determinar quem são os novos coeficientes, tá? Então, se botar aqui em vermelho só para lembrar, se D diferente de zero e E também for diferente de zero, ou na verdade nenhum deles pode ser zero, mas se um deles não for, então você consegue calcular D' E' desse jeito aqui, D' é igual a D cosseno θ mais E seno θ, e E' é igual a D seno θ, desculpa, menos D seno de θ,
mais E cosseno θ. Então, você vai precisar, se você não fez a translação primeiro, ou se não dá para trasladar para eliminar D e E, aí você vai ter que usar essas fórmulas para descobrir quem é D' e E', ou seja, você vai ter que ir atrás lá do cosseno e do seno antes de achar os coeficientes D' e E', tá? E aí, beleza. Mas como no caso aqui deu 0, deu certinho, então aqui dá 0 e acabou. E aí, bem, teoricamente a gente já teoricamente e na prática a gente já sabe dizer qual é a cônica a partir disso, né? Passo 24 para a direita, divide tudo por 24 e a cônica é uma elipse, exato, que ela vai ser a elipse x duas linhas ao quadrado sobre 8 mais y duas linhas ao quadrado sobre 3 igual a 1. Quando passar o 24 para a direita e dividir tudo, vai ficar desse jeito. Então é uma elipse. Tá? E só para concluir, quais são o cosseno e o seno da rotação, como é que a gente acha? É a única coisa que falta. A gente não vai fazer essa conta não, só quero saber como é que faz. Vocês fazem depois. Usa primeiro a relação fundamental, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1 e Aí abaixa a subtração, que dá seno ao quadrado, que é 2 θ. cosseno de 2 Ou é seno? θ, É cosseno. cosseno. E como é que a gente acha o cosseno de 2 θ? É raiz de 1 menos seno ao quadrado de 2 θ. Então, a gente já sabe o seno de 2 θ, descobre o cosseno, sabe o cosseno, descobre o seno e cosseno, e aí a gente sabe quais são as equações de rotação. Certo? Então, essa parte final aí eu vou deixar de vocês de exercício aí para encontrarem seno e cosseno. Próxima aula a gente começa a parte de geometria do espaço e, bem a tempo, exatamente às 9h50, a gente termina a aula, ok? Pois bem, tchau, tchau aí para vocês e até sexta-feira de tarde.